todo joinvilense tem alguma lembrança do Rio Cachoeira, mas será que a gente realmente conhece de fato a história que ele carrega? O documentário Fluxos do Tempo, Corrente de Mudanças propõe justamente esse olhar, entender como o rio e a cidade cresceram juntos ao longo de mais de 170 anos. E para conversar sobre essa produção e os bastidores da pesquisa, eu recebo o diretor do documentário, Maicon Aloncio. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Conta pra gente, Maicon, como que nasceu esse teu interesse, essa tua curiosidade pelo Rio Cachoeira? Então, eu sou joinvilense, né, nascido e criado aqui, e eu estudei muito tempo na Casa da Cultura, quando criança, que fica bem em frente ao Rio Cachoeira. E aí, quando surgiu uma oportunidade, eu me aproveitei para poder lançar um projeto dentro do SINDEC, Sistema Municipal de Cultura, para que a gente pudesse contar essa história, a história do Rio Cachoeira, né? O foco nosso, quando a gente começou a contar a história do Cachoeira, não é somente do rio, mas sim de como as cidades crescem em torno do rio. Exatamente, né? Uma característica, a gente observa que quase toda cidade é recortada por um rio. E normalmente daí ele acaba carregando um peso também do desenvolvimento. A gente vê pelas imagens, né, a poluição do Rio Cachoeira. O que você descobriu a respeito disso? O projeto nosso, ele mergulha, né, desde 1850 até os dias atuais. O Rio Cachoeira ele passou por muitos processos, né, muitas fases, muitas questões. Teve uma fase que ele estava extremamente poluído, né, considerado até morto por alguns entrevistados que participaram do documentário. Atualmente, o Rio Cachoeira ele passa por um processo de revitalização, melhoria, né, ainda falta muito para melhorar, mas ele está bem melhor do que dos anos 90, anos 80, onde que ele estava quase 100% morto mesmo, considerado até, alguns entrevistados falaram, um dos rios mais poluídos do mundo. As imagens do documentário ali que a gente vê mostram, claro, do centro da cidade, que é o que a gente vê, mas ele é muito maior que isso. Isso, o rio ele tem quase 1.500 quilômetros por aí, tá? É um rio muito extenso, que cruza totalmente a cidade de Joinville, né? É um rio de planície, a cidade de Joinville é uma cidade de planície em si, e a cidade quase toda é em torno do Rio Cachoeira, né? Só para de ser em torno do Rio Cachoeira quando chega próximo à Lagoa do Saguaçu, ali, que é onde ele deságua, né? Algumas coisas folclóricas que a gente ouve sobre o rio, né? O Fritz, que todo mundo já acha ter visto um jacaré por ali. Você entrevistou pessoas que também já dizem ter visto o Fritz? Sim, não. Conversamos com bastante pessoas e a maioria das pessoas tocavam nesse assunto relacionado ao Fritz, né? Até alguns comentaram, o Fritz deve ter 200 anos, porque de tanto que comentam dele, né? E foi interessante que foram pessoas de diversas faixas etárias de idade, pessoas novas, como pessoas também. A gente teve uma pessoa que a gente entrevistou no documentário, que ele realmente era o navegador do barco Catarina, tá? Ele tem um senhor de 90 anos e ele também tocou na história do Fritz, né? Então o Fritz aí é o nosso mascote real do Rio. Bem, há alguns anos a gente já ouviu falar em nadar no Cachoeira. Não é possível nadar. Atualmente... Não é recomendável. Não é recomendável. Possível né? Mas não é recomendável não é nadar. Mas teve uma época de Joinville que sim, as pessoas nadavam, mergulhavam, faziam esporte, era o lazer das pessoas, o dia a dia. Tinha até campeonato de navegação dentro do Rio Cachoeira. E será que isso ainda será possível um dia? Sim, com certeza, tá? O Rio Cachoeira ele passa por um processo de revitalização. O maior problema do Rio Cachoeira atualmente é a questão do esgoto, mas ele está sendo tratado, né? Nós temos, acho que, se eu não me engano, 60%, 70% do esgoto já quase coberto. Quando ele chegar a 100% do esgoto e depois for feita uma análise dos resíduos que estão abaixo do rio, se é possível fazer uma coleta disso, o rio com certeza ele volta a ser como ele era antes, até chegar a tão limpo quanto 1850, que foi a colonização. E, Maicon, você traz uma informação também no teu documentário, porque muita gente atribui a poluição às indústrias ainda, né? Que ainda seriam as responsáveis, mas hoje a principal fonte poluente é o esgoto caseiro, domiciliar. Isso mesmo. É que assim, a cidade é muito grande, né? Tem indústrias ao redor do rio, só que todas essas indústrias já seguem a lei, e normas, né? Que senão elas são multadas, que é a questão do esgoto industrial. Só que o esgoto que é o residencial, né? A indústria também
joga isso, mas o residencial em si, ele já não tem, ele que é o maior problema atualmente do rio. Não só ele, tá? O rio também ele sofre muita questão do assoreamento, né? Com o crescimento da cidade, quanto mais ela cresce, as construções civil, toda a água, toda a chuva que cai em Joinville vai para o Rio Cachoeira, tá? Até uma questão, se puder me permitir pontuar, o Rio Cachoeira ele era um rio que ele se movimentava constantemente, tá? Então, uma hora ele estava para o lado direito, para o lado esquerdo, ele meio que dançava nessa questão. E lá em 1850 até 1990, eles canalizaram o rio, eles travaram o rio para que ele não dançasse mais, ele não saísse, né, em si. Isso só dá para perceber por anos e anos de observação, para tu conseguir perceber que o rio está nascendo. Então, ao redor do rio todo ali, que é o centro da cidade, é onde o rio ele realmente ia passar normalmente. É por isso até que Joinville sofre tanto com as cheias, né? Enche por causa que normalmente era para a água cair por ali e ir para o rio para poder desembocar na Lagoa do Saguaçu e na Beira da Babitonga, né? Informação importante. Agora, o que a gente vê com frequência é a gente pescando no Cachoeira. Tem algum risco? O Rio Cachoeira, ele passou por um processo de poluição muito grande, né? Como comentei antes, chegou a ele está 100% morto, né? Foi morto por causa dos metais pesados que eram disponibilizados, né, no rio. Tem que lembrar, tá, pontuar que a gente não pode ser anacrônico aqui, levar conceitos atuais nossos ou leis para épocas atrás, que naquelas épocas não existiam leis, uma visão, uma conscientização dessa questão, né? Até uma história que eu conto a respeito é do rio do Japão, que é o rio Miyamato, uma coisa assim, onde que foi depositado mercúrio dentro do rio por muitos anos. Hoje falar isso, né, mas naquela época tu não observava essas questões em si. E por isso o rio até hoje ele tem ainda, tá, alguns resíduos de metais pesados. Os peixes ali, a vida voltou dentro do rio, funciona, né, tá. Vemos garças, vemos o frites, né, acontecendo em si. Só que tem que tomar muito cuidado por causa que os metais pesados, eles são... É como tu vai tomar um medicamento que tem a miligragem do medicamento, né, em si. Para tu poder fazer aquele fazer efeito, tu tem que tomar uma dosagem específica, 1 miligrama, 700 miligramas, para ele fazer efeito para o teu corpo. Os metais pesados é a mesma coisa. Quando você começa a comer um peixe, o peixe está com metal pesado, mas é muito pequeno. Só que por anos que tu vai comendo aquilo, ele vai se acumulando no seu corpo, porque o metal pesado fica 25 anos no corpo. Então chega um momento que tu atingiu o pico de ativação e aí sim acontece o problema. A respeito, até a propósito da questão da pesca, chegou uma participação no nosso WhatsApp, a produção separou e vai colocar. Olha, é incrível que ainda tenham pessoas que pesquem no Rio Cachoeira com vara de pesca e com tarrafas. Ó, em seguida, né, que eu fiz o comentário, a Maria de Lourdes, que está nos acompanhando também. E assim como ela, outras pessoas devem ter observado isso em diversos pontos, então fica esse alerta, tá? Existem peixes, mas não é recomendado, então, que se coma porque realmente eles estão contaminados. E isso, a médio e longo prazo, vai comprometer a sua saúde. Bem, o documentário vai ser lançado em vários lugares. Está aparecendo aí, fluxosdotempo.com.br, para você acompanhar toda a programação, né, Maicon? Correto. Acessem o site fluxosdotempo.com.br. Lá a gente colocou a programação do projeto que vai ser exibição nos CRAS, tá? Acontece todo esse mês, espero conhecê-los, vê-los, assistindo com a gente lá o documentário. Também temos o trailer, contamos um pouquinho da história do documentário, como que foi feito, fotos e todo o processo de análise, tá? Parabéns, parabéns pelo trabalho. E já que você, né, trabalha com cinema, gosta de cinema, vou fazer a pergunta do dia para você, qual filme ou série que marcou a sua vida e você recomenda? Como a gente começou ali com uma série, um projeto do Japão, né? Eu indicaria A Viagem de Chihiro, que é do Estúdio Ghibli, que é uma série que marcou minha vida e aconselho todo mundo poder assistir aí e acompanhar. Que bacana, Viagem de Chihiro. Isso mesmo. Maravilha. Maicon, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço.